Graça e paz, família, graça eterna. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Como estão vocês? Que vocês estejam desfrutando da presença do Eterno. Que vocês estejam vivendo em paz e em perfeita vitória. Bom, vamos falar sobre esse tema, abençoados. A humildade de Pedro, ou em Pedro, ao reconhecer a capacidade de Paulo. A humildade em Pedro, em reconhecer a capacidade que havia no apóstolo Paulo. O princípio da graça de Deus é justamente a humildade, a verdade, esta capacidade de reconhecer no outro, sabe? A superioridade. Por isso que a graça de Deus, ela nos conduz, nos ensinando, como Jesus de Nazaré ali conduzia os seus discípulos. Jesus dizia: olha, entre vocês não haverá superiores. Vocês não podem requerer para si ser chamado de doutores e mestres. Entre os homens, né? Entre os fariseus haviam essas questões. Eles gostavam de ser chamados de rabi, de mestre, né? De doutor, de pai. Aí Cristo disse: mas entre vocês não, todos vocês são irmãos. Só há um que é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Só há um que é o vosso Pai, que é o Pai Celestial. Então vocês não devem espiritualizar essas coisas, chamando as pessoas de Pai, de mestre, no sentido espiritual. Vocês não estão debaixo de uma cobertura espiritual de pastor. Vocês não são conduzidos por homens. Era isso que Jesus estava ensinando. E a graça de Deus nos traz essa conscientização, esse entendimento que nós somos conduzidos pelo próprio Espírito do Pai. Ainda que nós venhamos, de fato, a precisar depender uns dos outros, porque os membros, ele depende uns dos outros. A junção, a unidade dos membros é que forma este corpo, né, perfeito, esse organismo vivo que é a igreja do Cristo ressuscitado. Mas nós sabemos que, como disse o apóstolo Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu crescimento. Então todo crescimento vem de Deus. O próprio Tiago, ele disse no capítulo 1, no versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Então, tudo vem do eterno. João Batista, ele disse: nada o homem pode receber se do alto não for dado. Quando o rei Herodes, diante de Cristo, ele disse assim: olha, eu tenho poder para te absolver, para te liberar aqui, eu tenho poder sobre ti. Aí Cristo disse: você não teria poder algum se do alto não te fosse constituído. Então, tudo vem dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Hoje nós vemos na religião as pessoas degladiando, brigando por títulos eclesiásticos, por posições, né, dentro do sistema religioso tradicional. Um quer ser pastor, outro quer ser padre, outro quer ser bispo, outro quer ser apóstolo, outro quer ser isso, outro quer ser aquilo. Por quê? Porque eles querem mostrar estar em uma posição privilegiada para dizer que são superiores, são melhores do que os demais. Mas a graça de Deus nos iguala, né? Coloca todo mundo no mesmo nível para que Cristo seja tudo em todos. Nós reconhecemos o dom, a capacidade que há no irmão, a dedicação que há no irmão, a entrega, a busca, sabe? O conhecimento que há no outro, sabe? Querido, você me completa, eu te completo. Aquilo que falta em você está em mim, o que falta em mim está em você. Então, essa é a riqueza da graça de Deus. É entendermos que estamos ligados pelo Espírito, sabe?
todos dependendo do Pai, mas entendendo que nós nos completamos naquilo que falta em cada um de nós. E Pedro, ele teve que reconhecer isso. Mas Pedro poderia, sabe, dizer, não, eu tenho um cacique, né? Eu tenho um pedigree, eu fui chamado pelo próprio Jesus de Nazaré, foi o próprio Jesus de Nazaré que me constituiu como seu primeiro apóstolo, foi ele que me deu as chaves do reino, e foi ele que disse que tudo que eu ligasse na terra estava ligado no céu, e o que eu desligasse na terra estava desligado no céu. Então Pedro poderia se encher de soberba, de prepotência, mas não. Havia em Pedro humildade em reconhecer a capacidade ou a superioridade que havia no outro. E isso deve acontecer dentro deste campo da graça de Deus. Queridos, pela quantidade de irmãos, de filhos de Deus que já receberam a mensagem do Cristo ressuscitado, eu não estou dizendo aqueles que estão na graça, porque todos os filhos de Deus estão na graça de Deus. Todos os filhos de Deus, mesmo aqueles que estão no sistema religioso tradicional, todos os filhos de Deus, mesmo aqueles que não estão no sistema religioso tradicional e também não estão vivendo, sabe, ainda esta consciência em graça, ou seja, mesmo aquele que não professa nenhum tipo de fé ou não pratica nenhum tipo de ajuntamento, por assim dizer, dentro das instituições religiosas, mesmo aqueles que ainda não acompanham, né, esta live, esta programação ou a mensagem em graça, são filhos de Deus, estão vivendo no pacto da graça de Deus. Então, todos estão vivendo debaixo da graça de Deus. Agora, poucos reconhecem esta graça de Deus. Aí que vem a questão. Então, nós que estamos confessando a palavra da graça de Deus, é porque nós olhamos para a nossa estrutura, entendemos que nós somos limitados, frágeis, sabe, fracos, e dependemos totalmente da graça de Deus. E nós reconhecemos que a obra que Cristo fez foi perfeita, é perfeita e será eternamente perfeita em nossas vidas. Então, assim cedo, nós estamos cooperando na edificação, na mente, nos corações dos filhos de Deus, mas entendendo que dentro da capacidade, do entendimento que Deus deu a cada um, mesmo assim, não existe entre nós superiores, melhores, porque todos nós estamos vivendo dentro de um contexto, né, de corpo, de carne. Nesse sentido, todos nós, como seres humanos, falhamos, erramos, então não podemos nos gloriar na carne. Porque você sabia? Porque se alguém diz assim, eu conheço mais do que todos vocês, eu sou o melhor pregador, é porque eu ensino assim e ninguém sabe do que eu sei, e aí já é carne, né, irmão? Ainda que o conhecimento seja em graça, mas se torna uma atividade carnal, presunçosa, onde há prepotência, onde há egoísmo, egocentrismo, orgulho, e aí a graça de Deus não se manifesta. Então tem que haver de fato essa humildade, esse sentimento que é traduzido por atitude em cada um de nós. Não falarmos, eu sou humilde, mas sim em reconhecer a capacidade do outro, em entender que o outro soma contigo para que todos nós possamos crescer e andarmos juntos nesta caminhada. Então, olha o que aconteceu em Mateus capítulo 16, versículo 17 em diante. Jesus estava perguntando ali aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos disseram, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas, tal. Aí Jesus disse assim, e vocês? Quem dizem que eu sou? O que é que vocês dizem que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro reconhecia que, de fato, o Cristo ungido estava ali. Olha o que Jesus disse. Mateus 16, 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne e sangue,
mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra é Cristo, tá? A pedra aqui que Jesus se refere não é Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, a morte. Por isso que João disse, nós passamos da morte para a vida, tá? Inferno aqui está falando de morte, tá, abençoado? Que na tradução original é Sheol ou Hades, né? Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, a morte, não vai prevalecer contra ela. Porque tu és Pedro, e sobre esta pedra? Porque o próprio Pedro disse que Cristo era a pedra principal de esquina que os edificadores haviam rejeitado. Então, o próprio Pedro declara que a pedra que Jesus disse que iria edificar a igreja, sobre ela, não era Pedro, era o próprio Cristo. Era ele mesmo que era a pedra principal de esquina, né, angular, onde os edificadores haviam rejeitado. Por isso que Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala também que a pedra que seguia aquele povo lá no deserto ao sair do Egito era Cristo, né? Todos foram batizados na nuvem e no mar por Moisés, todos comeram e beberam da mesma bebida e comida espiritual, todos beberam da mesma pedra, e a pedra que os seguia era Cristo. Então Cristo sempre foi essa pedra principal, como disse o apóstolo Pedro. Mas Pedro recebeu da parte de Jesus uma responsabilidade, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí no 19, Jesus diz assim, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Cristo constituiu ali Pedro, né, dentro da transição pactual, ali estava sendo pregado o reino de Deus. Cristo estabeleceu, constituiu, deu a responsabilidade para Pedro conduzir aquelas pessoas sobre a edificação no reino de Deus. Tanto é que Jesus disse, olha, o diabo, né, falando dos opositores, né, Satanás, pediu para cirandar a sua vida, mas eu roguei ao Pai, né, para que não te acontecesse mal algum. Ou seja, Pedro estava ali sendo observado, os opositores, os contraditores queriam, sabe, dar cabo da vida de Pedro antes de cumprir o propósito, obviamente. Mas Cristo disse, não permitir. Porque Jesus disse, quando tu te converteres, tu vai conduzir a muitos dos teus irmãos. Tu vai conduzir os teus irmãos. Olha que coisa linda. Porque Pedro, embora já fosse apóstolo, mas não era convertido. Tanto é que quando Jesus morreu, antes de aparecer ressurreto, Pedro disse, vou pescar. Então, havia em Pedro o espírito de liderança, né? Então, quando Pedro disse, eu vou pescar, os demais disseram, nós também. E seguiram a Pedro. Então, observe que Pedro tinha aquele chamado de conduzir as pessoas. Pedro tinha aquele chamado de liderar, né? de puxar a fila, por assim dizer. Então, Pedro recebeu esse dom, né? Da parte do próprio Cristo. Então, observe que Jesus disse, tu vai receber as chaves do reino. Tudo que você ligar na terra é ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Ou seja, eu te constituí aqui como autoridade para conduzir essas pessoas. Mas conduzir como? Na humildade, não é conduzir como se fosse dono. E o próprio Pedro reconhece que na sua primeira carta, no capítulo 5, ele traz uma recomendação interessante, um conselho, uma advertência, uma exortação. Ele diz, vós presbíteros, do qual também eu faço parte, porque eu também sou presbítero como vocês, apacentai o rebanho de Deus com cuidado, não por torpe ganância, mas por humildade, sabe? Voluntariamente, não por força, não como tendo domínio sobre a herança de Deus. Então Pedro sabia que, embora ele fosse ou tivesse sido constituído por Cristo para conduzir as pessoas ali, ele sabia que, na verdade, ele era ali um mordomo, cuidando da herança do eterno.
Ele não era dono de nada, ele era um serviçal. Ele estava ali para servir e não ser servido, diferente desses pseudos pastores e apóstolos de hoje, que querem ser servidos pela igreja e não servir a igreja. Pedro disse não, temos que apacentar, dentro daquele contexto, o rebanho do Senhor, voluntariamente, não por torpe ganância, né? Mas de ânimo pronto, nos colocando, dando o exemplo para que eles também possam seguir as mesmas pisadas. Então, havia de fato essa humildade em Pedro, embora Pedro fosse aquele cara carrancudo, brabão, né? Isso foi antes da sua, com certeza, da sua convenção, mas ele já era apóstolo. Isso nos mostra, abençoado, que ser o teu título de quem é não significa nada diante de Deus. Ah, porque eu sou apóstolo, porque eu sou pastor, porque eu sou profeta, eu sou evangelista, e daí? Pedro era apóstolo e não era convertido. Quando pegaram Jesus, ele pegou a espada e na orelha de Malco. Jesus, calma aí, Pedro, guarda essa espada, rapaz, se converta. Então Pedro já era apóstolo e não era convertido. Ah não, porque eu fui consagrado, eu sou apóstolo, eu sou pastor, e você, irmão? Quem é você? Porque eu sou presbítero, eu sou evangelista. Ah é? Judas também era apóstolo e Jesus disse, é um diabo, é um traidor, é um falso apóstolo. Aliás, ele foi um apóstolo verdadeiro no sentido de ter sido constituído por Cristo, mas era um falso apóstolo. Ele era um apóstolo verdadeiro, mas agia como falso apóstolo, né? Por quê? Porque era um filho da perdição que estava ali para cumprir o propósito, tá bom, queridos? Bom, então, interessante que Pedro, sabendo de tudo isso, a gente pode imaginar, rapaz, então Pedro era o cara, considerado um das colunas, né, da igreja de Jerusalém, o próprio Paulo fala sobre isso. Pedro, Tiago e João era considerado a coluna, né, da igreja primitiva lá em Jerusalém. Era os três que estavam ali de fato em eminência, estavam ali conduzindo ali o povo de Deus. Mas Pedro sabia reconhecer uma capacidade, um entendimento que havia no apóstolo Paulo. Então havia em Pedro humildade em reconhecer a capacidade que estava sobre o apóstolo Paulo. Olha lá o que aconteceu em Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 2, olha lá, Gálatas capítulo 2, vamos lá, Gálatas capítulo 2, versículo 11 em diante. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes de que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha o que Paulo fez, 14. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Paulo repreendeu a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, está agindo como um gentio, por que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Então imagine que Pedro poderia ali, numa reação carnal, ainda mais que Tiago, João estavam chegando ali, estavam ali na presença deles, né? Pedro poderia dizer: quem é você, Paulo? Você consentiu ou consistiu na morte de Estevão? Quem é você, Paulo? Você prendeu cristãos, você pegou cartas no caminho para Damasco para perseguir a igreja. Quem é você, Paulo? Você nem andou com Jesus, você não comeu Páscoa com o Senhor, você não ceou ali com Cristo. Quem é você, Paulo? Então Pedro poderia dar um de repente, entrar na carnalidade. Não. Pedro baixou a cabeça. Pedro ficou quieto. Paulo começou a repreender Pedro na presença de todos.
E o discurso vai continuar, porque isso aqui é sobre Pedro. Do versículo 11 até o versículo 21 do capítulo 2 de Gálatas, Paulo está repreendendo Pedro. É isso que acontece dentro desse contexto. No 14, quando ele diz: mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? 15. Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, que era isso que Pedro estava tentando fazer ali, se justificando, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crendo em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, que somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, Paulo começa a dar um discurso e falando sobre aquilo que tinha acontecido. E no versículo 21, Paulo fecha: não aniquilou a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão, morreu de balde. Então Pedro, ouvindo tudo isso, Pedro ficou quieto. Ah, mas Pedro foi o primeiro apóstolo. Pedro foi aquele que Jesus disse: eis aqui as chaves do reino. Tudo que você ligar na terra é ligado no céu, desligou na terra é desligado no céu. Mas Pedro teve humildade para ouvir a repreensão do apóstolo Paulo e, o melhor, reconhecer e declarar que, de fato, ele tinha se equivocado e que havia em Paulo uma capacidade que Pedro teve a honestidade de reconhecer. Isso chama humildade. E é isso que o povo da graça de Deus, que nós precisamos desenvolver. Humildade. Não é porque nós temos um conhecimento a mais do que o sistema religioso que nós vamos pisar nos nossos irmãos, dizer que eles são filhos da perdição, isso e aquilo. Não, abençoado. Esse entendimento que nós temos, esse conhecimento que nós temos acerca da graça de Deus, deve ser, melhor dizendo, unida ao amor, porque o amor é o vínculo da perfeição, para nós falarmos desta graça no intuito de promover a edificação mútua e não criar tumulto. Eu quero promover a edificação mútua. Eu quero pregar uma palavra para libertar o meu irmão do sistema religioso. Não para acabar com ele, não para destruir a fé dele, não para dizer que ele não presta, que ele é um miserável. Não. Isso aí a gente deixa para o sistema. É o sistema que diz: ah, saiu da minha igreja, é desviado, não está debaixo da minha cobertura, é filho da perdição. Nós não, somos humildes para reconhecer que a mesma salvação que está em minha vida está na vida dos irmãos que estão aí vivendo perdido na religiosidade ou fora dela também. Então, Deus nos capacitou com esta graça, com esse conhecimento, mas se não estiver alinhada ao amor, porque a ciência, o conhecimento incha, mas o amor edifica. O que nós queremos é edificar vidas, reconhecendo que o Senhor é Ele e não nós. E Pedro sabia disso. E quando Paulo corrigiu, Pedro entendeu e declarou. Olha lá. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Olha lá. Capítulo 3, versículo 14 em diante. Olha lá. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 15. 3,15, 2 Pedro. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza.
Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Olha que coisa linda. Pedro reconheceu a capacidade e a sabedoria que Deus havia dado ao apóstolo Paulo. Então Pedro não entrou, sabe, abençoado, naquela carnalidade, porque eu sou melhor, porque eu sou conhecedor, é porque eu, não existe eu. É como disse o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. Por isso que Paulo disse, já estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado também para mim. Por isso que o apóstolo Paulo disse também, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 10, eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então Paulo reconhecia que era a graça de Deus. Paulo disse a Cristo em oração, tira de mim esse espinho. Cristo disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Paulo entendia que ele dependia da graça de Deus. Pedro também entendia que todos eles eram instruídos, eram capacitados pela graça de Deus. Então, abençoados, não havia na vida de Pedro, sabe, essa ideia de superioridade, de ter sido o primeiro apóstolo, e hoje não. O camarada, eu sou pastor presidente, é porque eu conheço mais do que todo mundo. O pastor presidente, desculpe, o pastor presidente, no meio da igreja lá que ele domina, na igreja dele, não de Cristo, pode ter alguém ali bem instruído, que tem uma palavra de sabedoria, ele sempre vai rebaixar aquela pessoa. Ele pode até, não, realmente, aquela palavra é uma palavra de Deus, uma palavra iluminada, mas ele vai sempre, não, porque eu sou pastor presidente, aqui para Deus falar com vocês, Deus fala primeiro comigo, né? Aqui para Deus ministrar para vocês, primeiro Deus revela a mim. Por quê? Porque ele se coloca ali como um mediador entre Deus e seus próprios filhos. Por quê? Porque não há humildade nessas pessoas em reconhecer a capacidade na vida do outro. Não há humildade nessas pessoas em entender que o outro tem um dom que te completa. Eu já fiz parte de muito sistema religioso evangélico. E uma coisa que eu observava em alguns deles que eu passei, por exemplo, tem um pessoal ali que canta louvor, né? A gente chama ministro de louvor, que canta música com letras voltada para adorar ao Criador, que no sistema chama de levita, os levitas do sistema. Queridos, o pastor, aquele pregador, geralmente ele não tem aquele dom de cantar. Há algumas exceções que tem alguém que prega bem e canta bem. Mas na maioria das vezes, não, eles não conseguem cantar. E eu fiz parte do sistema religioso e alguns desses sistemas religiosos, evangélicos, eu percebia que os pastores, no caso, os líderes, não tinham nada da música, não tinha esse dom de cantar, não tinha ritmo, não tinha nada. E tinha lá os meninos lá, os levitas, né, chamado. E tinha lá os meninos que se dedicavam, que ensaiavam, sacrificavam os sábados à tarde para domingo de manhã e domingo à noite estar cantando lá, tal. Mas na hora que o pessoal ia cantar, os pastores, né, começava a cantar junto, embolar tudo e estragava tudo. E eu parava assim e dizia, para que isso? Não já tem aqueles meninos ali que cantam? Uma coisa é eu cantar, sabe? Acompanhar ali os meninos. Uma coisa é a gente acompanhar o louvor. Os irmãos estão reunidos, a gente abre a boca e louva a Deus mesmo. Cantamos louvores ao Eterno. Sabe? Mas uma coisa é querer atravessar aqueles que são profissionais, por assim dizer, que ensaiam, que se dedicam. Sabe, abençoados? Então, eu via muito isso no sistema religioso, e aí os levitas ficavam, porra, aqui. O pastor atrapalhou, a pastora atrapalhou, a gente estava cantando, todo mundo alinhado, numa nota só, aí o pastor começou,
Misericórdia. Se eu for cantar, eu vou estragar os meninos que cantam aqui nas nossas reuniões. Uma música que eu conheço, de vez em quando eu ainda arrisco ainda. Mas se eu perceber que não está dando, não adianta, abençoados. Mas não, no sistema religioso eles querem fazer tudo. Ah, porque aqui tem que ser na unção, que não sei o que. Mas então canta na unção. Próximo à minha casa tem um sistema religioso. E eu vejo o pessoal cantando, tocando bateria, instrumentos. E aí tem os líderes, né? Começam a cantar e aí se perdem no meio da música. E aí o que é que faz? Se perde, sai da nota, é uma coisa totalmente fora de alinhamento. Aí começa, ei, caramba, xéria, por quê? Porque errou a letra. Aí canta, no meio do caminho erra a letra. Canta, igreja! Ué, depois que você errou, você manda a igreja cantar? Continue cantando, vai. É bom todo mundo ficar bicudo assim, ó. Canta tu. Não cantam. Por quê? Porque tenta fazer uma coisa que não seria melhor reconhecer que o outro te completa? Que o outro realiza esse trabalho ou desenvolve melhor do que você? Entendeu, abençoados? Então, eu estou aqui me esforçando para aquilo que eu tenho de melhor eu entregar, ministrar. Mas eu sei que existem pessoas melhores do que eu, mais capacitadas do que eu. Mas também existe um público, existe pessoas que gostam de me ouvir, gostam de ouvir a palavra que o irmão Elcio ministra, bem como gosta de ouvir outros ministros aí da palavra, outros pregadores do evangelho. Entenderam, abençoados? Então tem que haver essa humildade em nós em reconhecer a capacidade do outro. E Pedro soube reconhecer isso muito bem, quando ele declara no 15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, onde entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então Pedro reconhecia que havia uma sabedoria em Paulo. Pedro foi humilde para declarar que Paulo tinha uma capacidade de falar dentro de um contexto, né? Em todas as suas epístolas, Paulo falava com aquela sabedoria que Deus havia dado. Coisa linda, né, abençoado? E Paulo, por sua vez, recebeu um espinho na carne, justamente para não se exaltar pelas excelências das revelações que Deus havia dado. Quem era o espinho na carne de Pedro como apóstolo? Era Paulo. É claro que Pedro tinha outros espinhos, né? Mas Paulo era um espinho na carne de Pedro. Porque se Pedro tentasse se exaltar, Paulo chegava. Você não está andando em conformidade com a verdade. Por sua vez, Paulo também tinha um espinho na sua carne e ele orava para Deus tirar e Cristo dizia não, a minha graça te basta. Todos nós temos um espinho na nossa carne. Para todas as vezes que passar pela nossa cabeça, porque eu sou melhor, porque eu isso, porque aquilo, seja nós aqui que ministramos o Evangelho da Graça, ou não, seja você que apenas crê no Evangelho da Graça, mas muitas vezes, se você deixa subir para a cabeça, tenta humilhar o seu irmão no sistema ou fora do sistema, porque vocês estão perdidos, vão para não sei aonde, e porque eu conheço a graça de Deus, e porque... Não é assim, abençoado. Pregue com autoridade. Autoridade, eu estou falando de conhecimento, né? Pregue com autoridade, com legalidade, com respaldo na palavra, no evangelho, mas acima de tudo, se colocando como uma pessoa humilde que depende desta graça de Deus para instruir a outros. Que depende dessa edificação para também edificar outros. E não como alguém superior, prepotente, presunçoso, que acha que não depende de ninguém. Eu vejo alguns aí, já ouvi, não ouço mais, uns prepotentes aí que se diziam pregadores da graça de Deus. Sabe? Mas sempre dizendo, porque eu, Deus me revelou, e Deus, o Espírito Santo falou comigo, e BBB, bababá, BBB, e eu cá comigo, Quer dizer, por que não reconhece que também aprendeu com o outro? Por que não reconhece que aprendeu do outro? Porque nós aprendemos uns com os outros, abençoado. Recentemente eu vi aqui o irmão, nosso amado irmão André Pimentel, estava pregando lá no irmão Geraldo, e ele falou justamente isso, que aprendia com o Geraldo, pela dedicação que o irmão Geraldo tem dado.
Irmão Geraldo, da mesma forma, tem declarado isso, que a gente aprende uns com os outros, sabe? Eu não sou diferente, eu aprendo. Como eu aprendo com os meus irmãos? Agora tem gente que é soberbo, né, irmão? Tem gente que é prepotente, sabe? Olha, é assim, se você prega algo em linha com a graça de Deus, que tem respaldo, que tem uma coerência, que tem uma revelação, o que é que custa você fortalecer esta palavra, fortalecer este entendimento? Mas tem gente que não fortalece o entendimento justamente por ciúme. Em graça, sabia? Eu lembro que quando a gente começou a falar aí da inexistência do diabo, o diabo nunca existiu como ser espiritual, a maioria dos irmãos em graça, todo mundo abraçou a causa, começou a estudar, até aqueles que não estão aqui pelo YouTube, mas também cooperam aí nos bastidores, começou a estudar acerca desse tema, e realmente o diabo não existe, vamos que vamos, tal e tal. E aí você vê que todo mundo se uniu. Então eu, o Geraldo, o André Pimentel, tem outros irmãos aí também, se eu não me engano, o Lael, o Ricardo Costa, eu não sei, nosso irmão Cláudio, vários irmãos, de fato abraçou essa palavra. Desculpe. O diabo não existe como um ser espiritual. Mas não sei se vocês perceberam, teve uns dois aí que se ocultaram, porque antes pregavam que o diabo era um ser que tinha sido destruído, aí não quiseram abraçar esta revelação, que de fato o diabo nunca existiu como um ser. Aí ó, e até hoje estão mudos. Ali, vai sorrateiramente ali falando. E outros disseram que de jeito nenhum, que o diabo era um ser mesmo, e não sei o que, bababá. Tudo bem. Mas, queridos, falta humildade. A gente tem que reconhecer. Para mim, Elcio, a escatologia consumada, algum tempo atrás, era um tabu. Eu não entendia, nunca tinha estudado sobre o assunto. Depois comecei a ouvir o irmão Erivelto Soares sobre o assunto. Depois o Geraldo Moraes começou trazendo esse tema à tona, né? Aí comecei a falar devagarzinho também. Depois o irmão Cristiano também começou a trazer estudos sobre. Hoje em dia todo mundo está falando. A maioria dos irmãos em graça, todo mundo abraçou a escatologia plena. Coisa linda, né, abençoado? Então, hoje a maioria dos irmãos em graça andam alinhados. Um pensamentozinho diferente aqui, outro ali, mas na suma, né, estamos ligados pelo Espírito, porque entendemos que Deus começou a graciosamente, sabe, compartilhar desse entendimento nos corações de cada um. Deu o entendimento aqui ao Geraldo, deu o entendimento aqui a Elsa acerca de um assunto, deu o entendimento ali ao André acerca de outro assunto, deu o entendimento ali a Cristiana acerca de outro assunto, ao Erivelto, e tudo acerca da graça. Não pode fugir da graça. E aí hoje a gente está vendo de fato a edificação que esta palavra em graça proporciona. Eu estou falando aqui dessas pessoas conhecidas no YouTube, mas é claro que todos vocês também, o irmão Orlando, o Ricardo Costa, a irmã, nossa irmã lá no Facebook também é Vanilda, se não me falha a memória, me perdoe se eu errei, e tantos outros que têm cooperado, Jorge Valente, o Miguel também traz esse entendimento, somando, né, com o crescimento, com o avanço da graça de Deus, e sem contar outras pessoas, como eu falei, o Graça Sem Retoque, o Limpos pela Graça e tantos outros, tá bom, abençoado? Não quero aqui ficar dando nome para não pecar, para não errar, tá? Não ser injusto, tá bom? Então é isso que eu quero falar, que haja sempre essa humildade em nós, de entendermos que dependemos um do outro no sentido de sermos participantes do mesmo corpo e juntos somos mais fortes. Estamos ligados pelo Espírito, entendendo que Ele é tudo em todos e que precisamos ser humildes, porque na humildade nós vamos longe e seremos muito mais fortes, mostrando para o sistema religioso que, diferente do sistema, que reino dividido não subsiste, a graça está unida em torno do cabeça, que é Cristo. E eu encerro em Filipenses, capítulo 2, 3 e 4, onde Paulo diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha que coisa linda. 4. Não atentando cada um para o que é propriamente seu, mas cada um ou cada qual também para o que é do outro. Ou seja, vendo a capacidade que há
no outro, vendo o dom que há no outro, vendo a sabedoria que há no outro, não atentando cada um propriamente dito para o que é seu, porque eu, não, é o outro me completa, eu estou somando na vida de alguém, alguém está somando na minha vida, e todos nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. Então, nada façais por contenda ou por vanglória, porque... Não. Deixa isso para o sistema religioso. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. E juntos mesmo, porque você comenta aí, você compartilha aí, dá um seu depoimento aí, a gente vai ouvindo e Deus vai trazendo uma mensagem, vai nos dando uma direção, e de repente nasce mais uma pregação, né? Mais um ensinamento que o próprio Pai ilumina a mente e a gente vai junto, somando e desenvolvendo. Tá bom? Graça e paz, graça eterna. Obrigado aí vocês nos comentários. Quem não é inscrito, se inscreva, tá bom? Ative o sininho para receber as notificações. Vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento e na humildade que devemos ter em Cristo Jesus.